Ex Machina foi lançado há 11 anos nesta semana. Aclamado como um dos melhores filmes de ficção científica deste século e, ao explorar a inteligência artificial agora mais relevante do que nunca, a criação da história é tão grande quanto as montanhas norueguesas entre as quais foi filmado. Aos 11 anos, nos anos 80, Alex Garland aprendeu a programar. Sentindo que o computador poderia desenvolver uma mente própria, e não convencido por um amigo neurocientista que disse que a senciência da máquina era uma impossibilidade, Garland desenvolveu um forte interesse em inteligência artificial. Garland entrou na indústria de roteiros e construiu uma carreira de muito sucesso como roteirista de 28 Days Later, Sunshine e Dredd. A ideia de um filme de inteligência artificial nunca o abandonou e, enquanto lia Embodiment and the Inner Life de Murray Shanahan, Garland teve uma epifania. Garland transformou sua ideia em um roteiro chamado Ex Machina. Com laços com a produtora DNA Filmes de filmes anteriores, Garland lançou e vendeu com sucesso Ex Machina. O acordo era que, se ele mantivesse orçamento baixo, ele poderia dirigir e também escrever o filme. O filme é contado pelos olhos do programador de computador que virou testador de Turing, Caleb Smith. Ao escalar o papel, Garland se ateve ao que conhecia. Domhnall Gleeson tinha aparecido em Never Let Me Go, escrito por Garland, assim como em Dredd, e Garland o contratou como Caleb. Em uma inversão de papéis, Gleeson havia completado recentemente as filmagens do episódio Be Right Back, de Black Mirror, onde ele interpreta um humano sintético. Ele chamou Ex Machina de o tipo de ficção científica que eu gosto, psicologicamente tenso. O inventor da inteligência artificial é o gênio bilionário Nathan Bateman. Alguns anos antes, o graduado em teatro Oscar Isaac fez um teste sem sucesso para Sunshine. Garland nunca o esqueceu e, depois que Isaac liderou Inside Llewyn Davis, Garland achou que ele seria um ótimo Nathan. Garland disse que Nathan não é baseado em nenhum bilionário da tecnologia da vida real, mas viu semelhanças entre Nathan e o coronel Kurt de Marlon Brando em Apocalipse Now, dois homens que se isolaram da humanidade e se veem como figuras divinas. Isaac disse que olhou para duas figuras em busca de inspiração ao criar o personagem Nathan, o campeão mundial de xadrez Bob Fischer e o icônico diretor Stanley Kubrick. Isaac até começou a jogar xadrez e disse: quando penso em um gênio, penso em Kubrick. A máquina é a Ava, criada por Nathan. Garland considerou Felicity Jones para o papel, mas, quando a atriz sueca Alicia Vikander enviou uma fita de audição onde ela tinha passado protetor solar no rosto e adicionado um pouco de delineador intensamente colorido, Garland ficou impressionado. Vikander disse que Garland deu seu conselho-chave durante as filmagens: Garland, nunca brincar com a sexualidade, mas sempre mantê-la como uma corça, como um recém-nascido, o que ela é. Então se torna um jogo de poder. Você quer cuidar dela. Então você tem todo o público com ela. Vikander trouxe sua experiência de balé para o papel, permitindo que ela dominasse os movimentos perfeitos demais de Ava enquanto ela anda. Ela disse: se você trouxer um pouquinho além do limite de ser perfeito demais, você perde a inconsistência e os contratempos que todo ser humano tem. Garland disse que o filme se passa daqui a 10 minutos. Se o Google ou a Apple anunciassem amanhã que fizeram Ava, todos ficaríamos surpresos, mas não ficaríamos tão surpresos. O título do filme vem da frase latina Deus Ex Machina, que significa Deus da máquina. Ela vem das antigas tragédias gregas, que geralmente terminavam com um ator interpretando Deus aparecendo para resolver os problemas e criar um final feliz. O nome Ava é uma referência dupla, é semelhante a Eva, o nome da primeira mulher criada por Deus, no Antigo Testamento. E também uma referência a Ada Lovelace, conhecida por seu trabalho no século XIX que levou à invenção do primeiro computador. Os outros dois personagens também têm nomes bíblicos, ou de histórias religiosas. Natã foi um profeta na corte de Davi, enquanto Caleb foi um espião enviado por Moisés para avaliar a terra prometida. Além disso, uma versão anterior de Ava se chamava Lili. No folclore judaico, a primeira esposa de Adão se chamava Lilith. Garland fez sua pesquisa. Caleb participa do teste de Turing, idealizado por Alan Turing para testar a inteligência de uma máquina. Há também referência ao argumento da sala chinesa, sobre entendimento de computador, e ao argumento da sala de Mary, sobre fatos não físicos. Garland se inspirou na temática de 2001,
Uma Odisseia no Espaço e Estados Alterados, e nos escritores Ludwig Wittgenstein e Shakespeare. O Mecanismo de Busca de Natan, Livro Azul, leva o nome de uma coleção de Wittgenstein e narrativamente, Ex Machina atinge ritmos semelhantes à Tempestade. Querendo que Ava fosse baseada na realidade, Garland trouxe Murray Shanahan, autor de Embodiment and the Inner Life, e o geneticista Adam Rutherford para trabalhar como consultores no set do filme. Há um tema de comparação da criação da inteligência artificial com a da bomba atômica. Caleb ouve Enola Gay da OMD, o nome do avião que lançou a bomba em Hiroshima. Nathan cita Oppenheimer, e Caleb diz sua famosa frase: "Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Vemos uma pintura de Gustav Klimt no quarto de Nathan. É um retrato de Margaret Stoneborough Wittgenstein, irmã de Ludwig. E o no 5 de Jackson Pollock que vemos foi retrabalhado por Pollock depois que ele o terminou, muito parecido com as versões novas e melhoradas de Ava. A música foi composta por Ben Salisbury e Geoff Barrow, que já trabalharam com Garland e Dredd. Alguns espectadores atentos notaram uma similaridade entre o tema de Ava e o famoso riff de contatos imediatos do Terceiro Grau. Garland diz que isso é coincidência. Ava foi criada por Garland trabalhando em estreita colaboração com o artista de quadrinhos Mark Juke Simpson. Garland era um grande fã do trabalho de Juke em títulos de quadrinhos icônicos como 2000 AD. Juke disse que foi o roteiro que o atraiu para o projeto. A equipe de efeitos especiais era Double Negative e transformar Vikander envolveu ela usando um traje de corpo inteiro no set. Suas cenas foram filmadas 2 vezes, uma com Vikander e outra sem, para que os fundos pudessem ser preenchidos ao redor do corpo de Ava e através de suas seções transparentes. O rosto, as mãos e os pés de Vikander, as partes de carne de Ava, foram rotoscopiados, e todo o resto foi removido digitalmente e substituído por um corpo digital. Foram cerca de 800 tomadas de efeitos visuais e a pós-produção foi um processo meticuloso para a equipe de efeitos. Garland estava interessado em evitar um homem estilo C3PO de terno, que é de onde surgiu a ideia para o corpo carnudo e transparente de Ava. Quando Vikander viu os resultados pela primeira vez, ele disse que Ava era linda. O supervisor de efeitos visuais Andrew Whitehurst proibiu sua equipe de olhar para fotos de robôs ao projetar Ava. Em vez disso, eles se inspiraram em esculturas de Hakushi, carros de F1, bicicletas de alto desempenho e anatomia humana. Superando produções como Star Wars, O Despertar da Força e Mad Max, Estrada da Fúria, Ex Machina ganhou o prêmio de melhores efeitos visuais no Oscar, concedido a Mark Argento, Sarah Bennett, Paul Norris e Andrew Whitehurst. O diretor de produção Rob Hardy foi contratado depois que Garland gostou de seu trabalho em Red Riding e aceitou a oferta imediatamente ao ler o roteiro. Eles queriam iluminar Ava de forma bem natural, então a luz fluorescente foi abandonada em favor de 15.000 lâmpadas de tungstênio. Há um tema de cor visual recorrente de vermelho, azul e verde. Isso vem do esquema de cores RGB, um modelo usado para exibir imagens em computadores. O filme se passa no Alasca, mas o Juvet Landscape Hotel na Noruega foi usado como casa de Nathan. O hotel se orgulha de estar no meio do nada. O aeroporto mais próximo é Alesund, a 96 km de distância. Garland o escolheu para dar a Nathan uma sensação de poder. Os cenários da gaiola de Ava foram construídos no Pinewood Studios. Então todas as cenas da Ava Session foram filmadas lá. Telas azuis foram adicionadas para que os fundos da Noruega pudessem ser adicionados digitalmente. Sonoya Mizuno, que interpreta Kyoko, também era uma dançarina treinada. Ela foi contratada principalmente por sua perícia para a cena em que Nathan dança com Kyoko. Na parte de trás do filme, Mizuno foi contratada para aparecer no vídeo de Wide Open, do The Chemical Brothers. Quando Caleb hackeia o sistema de Nathan, o código que ele digita são os números primos 97, 80, 19922, 6559. Este ISBN é para Embodiment and the Inner Life, Cognition and Consciousness in the Space of Possible Minds. O livro de Murray Shanahan. Uma cena deletada mostrou uma tomada do ponto de vista de Ava quando ela fala com o piloto do helicóptero no final. Vikander descreveu: "Você viu o rosto dele se movendo, mas era como se pulsos e sons saíssem. É isso que ela lê."
Garland disse que não funcionou no corte. Apesar de estrelar uma atriz sueca, a Vikander, Ex Machina nunca foi exibido nos cinemas suecos. O motivo relatado foi que os exibidores suecos simplesmente não acharam que fosse um filme muito bom. Apesar do final aberto do filme, Garland diz que nunca fará uma sequência. Eu imaginei como uma história independente. Tornou-se reflexivo para as pessoas imaginarem que este filme foi feito para preparar uma sequência. Mas não foi assim, de forma alguma. Feito com um orçamento de 15 milhões de dólares, Ex Machina arrecadou 37 milhões de dólares nas bilheterias e obteve ampla aclamação da crítica por seu roteiro, performances e efeitos visuais. Agora é amplamente considerado um clássico da ficção científica do século XXI. Por fim, quando o filme foi exibido no Festival SXSW, um bot foi criado no Tinder usando imagens de Alicia Vikander e fingindo ser Ava, para promover o filme. Vários rapazes não conseguiam acreditar na sua sorte, apenas para descobrir que tinham sido enganados.